Olá, tudo bem? Eu me chamo Daniel Medeiros e vou aqui apresentar para vocês a resolução do simulado de filosofia. Vamos lá? Então vamos aproveitar não somente para olhar as questões, mas para aprender como a gente faz para ler as questões e, evidentemente, resolução e explicação da resposta. Esse vai ser nossa conversa aqui em torno deste material. Vamos ver a primeira questão. A primeira questão traz um texto, aliás, você sabe bem, as questões para os vestibulares, questões para o Enem, elas quase sempre trazem um texto que a gente chama de um texto de apoio. É mais ou menos como na redação. A redação tem sempre vários textos que servem para te ajudar a lembrar ou, evidentemente, numa leitura competente, você tirar ali elementos que vão te ajudar na hora da resposta, ok? Então vamos ver aqui o que diz. Tem lá o texto, você sempre começa pelas letras miudinhas, ok? Porque elas podem te trazer algum tipo de informação. Aqui tem a autora e o título do texto, de onde foi tirado esse fragmento. A outra caixa de Pandora. Aqui tem uma dicasinha, você já vai ver que ela pode ajudar. Então o texto diz, você veja que aquilo ali que está entre colchetes é a indicação de que foi tirado, uma frase tirada de um contexto. Então, fragmento de frase. Então está escrito, alguma coisa estava sendo dita e aí alimentam a imaginação e abrem as portas do conhecimento para aquilo que é desconhecido, ou melhor, para a descoberta daquilo que surge como um horizonte de expectativas e conduz às origens escondidas da ação. Você olha isso e fala, caramba, bacaninha, mas o que será que está falando? Do que se trata? Então vamos olhar o enunciado, que é aquele que vai nos fazer a pergunta. Então vamos ver, muitas vezes o texto, embora quase sempre seja um texto de apoio, às vezes ele é o que a gente chama, na linguagem lá enfim, desse trabalho de penduricalho. Às vezes está lá e não te ajuda em nada. Vamos ver aqui se isso vai acontecer ou não. Temos o enunciado que diz, a narrativa simbólica que representa a necessidade humana de compreender a origem, o destino, a organização e o sentido da existência é... Então, vejam, é uma pergunta conceitual. Ali no texto falava sobre essa importância da imaginação, essa busca por descoberta ou por desvendamento. No enunciado está usando a palavra necessidade, como se de fato nós, seres humanos, tivéssemos esta necessidade de saber as coisas. E é verdade. Aliás, aí um outro macetinho, tudo aquilo que está escrito no enunciado, você sempre considera como verdadeiro. Por quê? Porque é lógico que ele é que vai te apontar a informação e a pergunta. Aqui no caso ele quer saber como se chama esta narrativa simbólica. Por que simbólica? Porque ela trabalha com elementos que são elementos da imaginação, que são elementos abstratos, não são propriamente elementos do mundo físico, embora possam ser, mas não necessariamente. Eu creio que você sabe a resposta dessa. Como é que a gente chama, inclusive hoje, na nossa linguagem comum, esse é um problema que às vezes a filosofia traz, a gente já vai ver na questão seguinte, a filosofia às vezes usa palavras que a gente não usa no nosso senso comum, no nosso dia a dia, mas aqui não. Tenho certeza que você já ouviu ou até já usou essa palavra. Qual que é ela? Olha, lógica, sofismo, mito, mitologia ou genealogia. Veja, vestibular tem dessa coisa, Você fala, puxa, mas qual é a diferença de mito e mitologia? A mitologia é um conjunto de mitos, é um conjunto de mitos. Como um dicionário é um conjunto de palavras. E veja que a pergunta quer saber qual o nome que se dá à narrativa e não ao conjunto de narrativas. São esses detalhezinhos que fazem a diferença quando a gente vai fazer uma prova de ingresso na universidade ou uma prova de escola. Aqui a resposta certa, você já sabia, é mito. Ok? Vamos aproveitar que essa questão é uma questão interessante sobre um tema que cai bastante em vestibular, no Enem principalmente. Vamos aprender três coisinhas associadas a essa pergunta. Primeiro, lá do texto, das letras miudinhas do texto, o que foi essa caixa de Pandora? Que a autora cita lá no fragmento de texto que serviu de apoio a essa questão. A caixa de Pandora é ela própria um mito. É uma história
simbólica, inventada, imaginária, que, em resumo, conta o seguinte: os deuses gregos deram a um ser humano chamado Epimeteu a tarefa dele distribuir virtudes entre todos os seres da Terra. E Epimeteu distribuiu, né, coragem, força, astúcia, foi distribuindo. Só que não calculou bem e faltou qualidade para atribuir aos próprios seres humanos. O irmão dele, Prometeu, resolve então roubar o fogo dos deuses e distribuí-lo entre os homens. Os deuses ficaram furiosos e resolveram, para se vingarem, criarem uma mulher muito linda, chamada Pandora, e ela vai e leva uma caixa de presente para Epimeteu. E Epimeteu, curioso, resolve abrir a caixa de Pandora e de lá saem diversas infelicidades, tragédias, que vão também abalar os seres humanos. Então, roubaram o fogo dos deuses, acabaram levando também doenças, enfim, tristezas. Então, a caixa de Pandora. Então, é ela própria um mito que tenta contar um pouco a história dos seres humanos de uma maneira fantasiosa, sem ter, evidentemente, um pé na realidade objetiva. Outra perguntazinha que está associada a este assunto: o mito é mentira ou é verdade? Lógico que nós, no senso comum, diríamos, é mentira. Imagine, existiram deuses, existiu esse negócio de roubar o fogo dos deuses, mas é preciso ter um certo cuidado. Os mitos, eles não têm a pretensão de serem verdadeiros. Então, uma coisa só é mentira quando ela tenta se passar por verdade. Então, isso é bem importante. Os mitos, eles nunca tiveram essa pretensão. Eles são narrativas fabulosas, imaginárias. Então, quem as constrói, quem as conta, sabe que elas são imaginárias, cujo propósito é nos fazer pensar sobre a nossa origem, o nosso destino, a nossa vida. Então, tratar ou resumir mitos a mentira ou verdade é empobrecer a própria discussão sobre esse assunto. E a última questão associada é esta: a filosofia é uma evolução do mito? Ou seja, tinha uns mitos e depois passamos a ter a filosofia, como se a filosofia fosse algo que tivesse mais pedigree, tivesse mais importância, mais sofisticação. Não, não é assim que devemos entender. A filosofia é uma outra forma de buscarmos compreender a origem, o que estamos fazendo aqui e qual é o nosso destino. Mito e filosofia convivem entre si, não disputam o mesmo terreno, trazem explicações distintas, têm bases distintas. Por isso não faz sentido colocá-las numa ordem hierárquica. Lógico que a filosofia, por se valer da razão, ela vai conseguir ir mais longe do que a mitologia nas explicações sobre o mundo. Está aí você estudando química, física, etc, etc. Mas não implica dizer que uma é melhor que a outra ou mais evoluída do que a outra. Ok? Então veja o que é possível fazer em torno de uma questão para a gente aprender a respondê-la e, evidentemente, a gente conversar um pouco sobre ela. Vou dar um segundo exemplo de questões interessantes desse simulado. Aqui nós temos um texto enorme, temos lá o autor sobre a República de Platão. Então nós já temos a informação, é uma pergunta sobre Platão, vai a minha dica. Toda vez que você tiver um texto muito longo, não é que você não vai ler, cuidado, essas dicas não são boas, mas você vai usar a seguinte estratégia: você começa pelo enunciado, porque às vezes o enunciado já te traz informações suficientes para você responder a questão, que te permitam assim pular o texto. Mas isso não é uma esperteza, não vamos tentar aqui reduzir essas questões a isso é esperto, não, está errado. Apenas é uma questão de você administrar o tempo. Você sabe que no Enem são 90 questões em cada dia e você precisa ter algumas estratégias de administração do tempo. Então, quando o texto é curto como aquele da questão anterior, você já lê, é evidente. Quando é um texto longo, começa pelo enunciado. Porém, se o enunciado não te der elementos suficientes, aí você volta para o texto, ok? Essa é a estratégia. Então, diz lá o enunciado: a teoria das ideias de Platão apresenta que a verdade só pode ser alcançada por meio da razão.
apesar da interferência dos sentimentos no processo de obtenção da verdade. De acordo com a teoria das ideias, a razão propicia ao homem o quê? Então essa é a pergunta. A razão nos propicia o quê? Você responderia, nos propicia o conhecimento. A gente passa a conhecer as coisas a partir da razão. Então o que você precisa é achar a palavra que traduz a ideia de conhecimento. Aqui veja que o desafio dessa questão é vocabulário. É eu saber reconhecer a palavra filosófica que corresponde à palavra que eu uso no senso comum, conhecimento. Né? Será doxa, senso, logos, episteme ou agathos. Então vou responder para você porque isso vira um aprendizado, ok? Então a resposta é essa, episteme, de onde vem uma palavra que a gente não usa muito, mas na filosofia usa, que é epistemologia. Epistemologia é o ramo da filosofia que estuda como que a gente conhece as coisas. Episteme. A palavra logos é a tradução da própria razão. Então não se pode dizer que o conhecimento que se tem da razão é a razão, seria redundante. Doxa é opinião, que é o mesmo que senso, senso comum. E agathos é amor, ok? Então temos aí duas questões e eu vou encerrar por aqui essa nossa apresentação. Né? Espero que possa ter ajudado, contribuído nesses três sentidos, como ler, o conteúdo e a resolução. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.